Beleza, nessa aula nós vamos conhecer os principais métodos sobre listas. Sempre quando eu falo a palavra métodos, era o que a gente no começo estava até tratando mais como comandos, mas a palavra técnica, agora já pegando mais no pé nessas coisas, é a palavra métodos. Então eles são métodos sobre listas, ou seja, eles vão fazer algumas coisas nas nossas listas. A gente já viu o nosso primeiro método, que foi o método append, ou append, que acrescenta elementos ao final da minha lista. Então, lá nos arquivos do curso, que está lá no nosso site, se você não acessou, acessa lá, petsviewfal.com, tem em uma das pastas uma pasta chamada métodos. Aí lá tem métodos para o módulo math, que a gente falou aqui, métodos para strings. E também esse documento que são os métodos sobre listas. Acho que dos três é o que tem menos métodos. Então você vê que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 métodos. Que são bem simples, tem a descrição do que eles fazem. Então a gente consegue saber muito tranquilamente aqui como usar. O primeiro já é o que a gente falou logo no começo, que é o append. Ele adiciona um item ao final de uma lista. Então, adiciona um item ao final de uma lista, a gente já viu. Se eu tiver uma lista igual a 1, 2, 3, quero adicionar o 4. Eu boto a.append, ou append 4, e ele vai inserir na minha lista A o 4 ao final da minha lista. Então já vem por essa palavra aqui, end, né? Então eu estou colocando ao final da minha lista A. Beleza? Então esse é um dos métodos principais que a gente vai mais utilizar, que é o método append, que é o nosso grande amigo até na inserção de valores em listas, utilizando a ferramenta input. Com certeza o append vai estar bem aí com a gente. Antes da gente se enveredar por aqui, eu queria só mostrar aqui outro comando, agora sim um comando mesmo, é o comando len para listas, que também serve para outras estruturas também, mas aqui para listas, que é o que a gente está falando agora, que ele vai nos retornar a quantidade de elementos que uma lista tem. Então eu tenho aqui uma lista com 3 elementos, então se eu pedir, me diga o len de A, ele vai me retornar 4. Lembrando que a gente acrescentou 4, né? Então já me assustei, dizer, olha, estou contando fake news. Então ele acrescentou, a gente tinha acrescentado 4, né? Então o tamanho da minha lista 4, que é essa aqui agora, é de 4 termos. Se eu pedir uma lista vazia, pedir o len de B, ele vai dizer 0, né? Então len, esse comando len, vem do inglês length, né? Que dá a ideia de comprimento, né? Então é o comprimento da minha lista. Então ele retorna para mim o número de elementos que uma lista tem. Tranquilo? Então append e len, append um método, len mais um comando, né? Beleza. Vamos falar aqui sobre os principais, o que vão mais aparecer e também alguns comentários que a gente pode fazer. Então, eu queria falar agora sobre o index. Então, é o list.index. Ele retorna o index de um elemento. Então, se eu quiser o a.index do 2, ele vai me retornar 1, que é a posição do 2 na lista A, né? 0, 1, 2, 3, lembrando a contagem começa do 0. Então se eu pedir o a.index do 1, vai dar 0. Se eu pedir o index de algo que não está na minha lista, ele retorna um erro, um value error, e me explica que o 5 não está na lista, né? Bom, existe outro caso que está escrito aqui. Ele retorna o índice do primeiro item da lista, que é igual ao número que eu inseri, né? Que é esse x aqui. Porque o que pode acontecer? Eu posso ter uma lista B que é 2, 3, 4, 2. E aí, se eu pedir o b.index do 2, ele vai retornar 0. Porque é o index do primeiro 2 que aparece. Ele começa a olhar
do 0 até os últimos elementos, do elemento 0 até os últimos. E aí o primeiro que ele achar que foi igual que eu inseri, ele diz a posição, papai. Com ele não tem conversa não. Ele não vai adivinhar qual é o que você quer que retorne a posição não. Primeiro, ele manda bala. Beleza? Então ele não vai identificar retornar o index 0, dizer que, olha, ele está no 0 e está no 3 também. Esquece que ele não vai fazer isso não. Beleza? Bom, aí se você quiser checar se esse 2 aparece outra vez, você pode usar o método count. Então falamos do index, falar agora do list.count, list.count, que aí vai contar o número de vezes que um elemento aparece na lista. Então ele pode me servir justamente para eu checar se ele está em outra posição, até se eu quiser realmente o número de vezes que um elemento aparece na lista, né? Pode ser que eu queira, só porque eu quero. Então eu quero checar esse 2, por exemplo. Então eu posso digitar b.count. Lembrando que quando tem um list aqui, é porque aqui deve entrar uma lista ou uma variável que contém uma lista, né? Então b.count2. Ele vai me retornar 2, porque o 2 ele aparece duas vezes na lista B, né? Se eu pedir um valor que não está na minha lista, ele não vai me retornar um erro, ele vai me retornar 0. Simplesmente não ocorre. Beleza? Pronto. Tem outros métodos aqui. Tem o método remove, importante também. List.remove, remove um elemento X da lista. Se X não pertencer, devolve um erro. Então eu quero... vou até testar com a B para vocês verem que ele também segue uma mesma lógica. b.remove 2. Se eu pedir B, você vê que ele não remove os dois números 2, né? Ele remove o primeiro número 2 que ele encontrar. É a mesma coisa do index. O index retorna o index do primeiro 2 que ele encontrar. O remove o primeiro 2 que ele encontrar. Ou o primeiro X qualquer, né? Que ele encontrar em uma lista. Ele sai procurando, o primeiro que ele encontrar, ele tira fora. Se tiver outro, ele não vai procurar. Beleza? Então, massa. Vimos aqui, então. Append, acrescenta elementos ao final de uma lista. O len dá o tamanho da minha lista. Index, retorna o index de um elemento. Então, a.index. O count, conta o número de vezes que um elemento aparece na lista. Remove um elemento da minha lista. Beleza. Então, os outros, vocês podem dar uma olhadinha aqui com mais calma. Ninguém vai decorar isso. Então, isso aqui é na prática, você começa a fazer programas e você vê uma necessidade de fazer alguma coisa que você acha, você sente. Todo mundo tem aquele feeling, velho. Quando está fazendo o programa e vê algo que diz, poxa, isso aqui deve ter sido automatizado por alguém. Isso aqui deve ter um método. Você sente, é uma coisa de Deus. Então você vai saber, e aí você tem que estar sempre com esses métodos em mão para pegar e olhar. E aí com o tempo você começa a decorar, você começa, tem aquele método que eu posso usar aqui. Beleza? Bom, o último método que eu queria falar é só para falar uma coisa, que é esse list.copy, que fala que retorna uma cópia rasa da lista. E aí você pode ficar em dúvida quando estiver lendo o que é uma cópia rasa. E isso era o que eu queria falar para a gente finalizar. Então eu vou criar uma lista 1, vou atribuir a ela os números 1, 2, 3. Vou criar uma lista 2 e vou atribuir a ela a lista 1. Então eu vou dizer, ó, a lista 2 recebe a lista 1. Beleza. Então o que é que eu fiz? Eu copiei a lista 1 e armazenei ela numa lista 2. Então eu fiz uma cópia da lista 1, né? Beleza. Então se eu pedir lista 2, você vai ver que ela é 1, 2, 3, por essa mesma razão. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou usar aquele que a gente fazia, eu vou pegar L1 index 0 e vou alterar esse valor 1 para 2. Ou seja, eu vou colocar na primeira posição lá da lista 1, que é o index 0, o valor 2. Botei. E se eu pedir lista 1, vai ser 2, 2, 3. Beleza, só que a lista 2 era uma cópia da lista 1. E aí, geralmente, eu penso, eu crio uma cópia
Então é uma cópia, velho. Mas se eu pedir a lista 2, ela vai ser 2, 2, 3. Olha que engraçado. Então, a lista 2 foi alterada também quando eu alterei a lista 1. Então, ela é uma cópia, mas que mantém uma conexão com a lista inicial que foi copiada. Então, essa é chamada cópia não rasa. Então, se eu criar uma cópia rasa, então, com o método copy, aí eu crio uma cópia que não vai ter essa ligação. Bom, isso tem a ver com alocação de memória, que aí é um conceito da ciência da computação, que aí, se a gente fosse entrar aqui, a gente ia ter muita conversa. Mas, em resumo, é porque elas são guardadas, quando eu crio essa cópia atribuindo variáveis, elas são guardadas no mesmo endereço de memória. Então, quando eu peço lista 2 ou lista 1, o meu computador procura no mesmo lugar da sua memória RAM e elas estão lá no mesmo lugar. De forma que se eu mudo uma, a outra também muda. Agora, se eu quero armazenar na lista 2, L1.copy. E esse método não recebe argumentos. Quando não tem nada, eu só preciso fechar e abrir. E se eu pedir lista 2, você vai ver que é 223. Aí eu vou alterar agora a lista 1 e vou armazenar de volta no elemento 0 o número 1. Beleza? Então vai voltar a ser, se eu pedir a lista 1, 1, 2, 3. E agora, será que se eu pedir a lista 2, ela passou a ser 1, 2, 3 também? Se eu pedir a lista 2, ela agora é 2, 2, 3, ela não foi alterada por isso aqui. Porque ela é uma cópia rasa da minha lista. Ela foi copiada utilizando o método copy. Beleza? Então essa é a diferença entre uma cópia rasa e uma cópia que não é rasa. Que é agora, elas estão em endereços de memória diferentes. Beleza? Então é isso, pessoal. Esses são os principais métodos. Próxima aula a gente ainda vai aplicar esses métodos na aula extra de exercício. Então quem ficar curioso para ver algumas aplicações que envolvam, vai estar lá. Mas na próxima aula a gente vai falar sobre os loops for e as listas, o que é que tem a ver com esse casamento, e lá eu vou buscar também exemplos que a gente utilize esses métodos, porque aí a gente já fecha tudo lá na próxima aula, beleza? Então, até lá!